O Herdeiro do Mundo. Capítulo 6. Clã Azura. Rael teve dificuldades para pegar no sono devido ao novo quarto e à falta de Violeta. Ele já estava acostumado com o toque do corpo dela, o cheiro e até mesmo a respiração dela em seu pescoço. Mesmo que eles nunca tivessem feito nada demais além de se abraçar e beijarem algumas poucas vezes, ele ainda assim estava se sentindo inseguro e a razão nem mesmo ele poderia imaginar. Afinal, ele sabia muitas coisas do mundo, porém não sabia nada sobre aquelas. Ao acordar pela manhã, ele se sentiu muito mais leve e aquele sentimento da falta de Violeta havia ido embora, mesmo ele não tendo a visto. Ele só pôde suspirar enquanto pensava nela e pulou da cama para começar o novo dia. Depois do café em família, ele saiu com a animada Rita pela cidade. Ela não parava de falar enquanto ia apresentando os locais importantes, como locais de café, restaurantes, outros tipos de comércios, escolas de cultivo, pequenas seitas, etc. O que Rael mais prestava atenção era na movimentação de pessoas, agricultores passando com as cestas de frutas, legumes, carroças de comerciantes, vários especialistas caminhando sozinhos, em grupos de colegas, clãs e outros com escravos, o que deixou Rael imediatamente de mau humor, pois se lembrou de seu passado. Antes de saírem, Adam deu algum dinheiro para Rita e para ele enquanto montava sua barraca em frente à porta de casa. Rael até ofereceu ajuda, mas o mesmo recusou, dizendo que Rael não precisava se preocupar com isso. Irmão mais velho ainda não tem um bracelete do infinito, não é? Que tal comprarmos um? Perguntou Rita depois de analisar os braços de Rael. Obviamente, ela não tinha como saber por causa das mangas longas, mas como ontem ele havia chegado trazendo as roupas em uma mala, ela raciocinou que ele não teria. Tenho sim, não se preocupe, disse Rael logo em seguida. Os braceletes eram usados para armazenar itens, roupas, joias, qualquer coisa que não fosse viva. Cada bracelete tinha sua própria capacidade. Os mais em conta podiam carregar muita pouca coisa. Todo alquimista que se preze tinha a obrigação de ter um bracelete, mesmo que fosse o mais tosco. Isso porque, dentro dos braceletes, o tempo não corria. Qualquer coisa colocada neles parariam no tempo, como, por exemplo, ervas. Algo aborreceu o irmão mais velho? Rita perguntou, vendo Rael com uma expressão mais fechada, enquanto ele via um especialista adulto mostrando o dedo e reclamando com outro rapaz. Esse rapaz tinha, cercando todo o pescoço, uma tatuagem escura de uma corrente grossa e no meio da corrente tinha os nomes Clã Ondulas, o que significava que ele era escravo desse clã. Não, disse Rael, se recompondo enquanto tornava a olhar para outro lugar disfarçando. Rael não só estava andando e olhando em volta, ele também estava analisando o nível de cultivo de todas as pessoas e ninguém ali até o momento mostrou que daria trabalho para ele, caso ele resolvesse agir. Se o irmão mais velho tiver com algum problema, pode me dizer, eu farei o meu melhor para ajudá-lo, disse Rita, tentando parecer um pouco preocupada. Que tal nos chamarmos pelos nomes naturalmente? Chamo você de Rita e você me chama de Samuel. Creio que isso seja muito melhor. Perguntou Rael, se lembrando que assim que ele encontrou Violeta, ela propôs isso. Se ele ia ficar muito tempo com Rita, então seria melhor assim. Tem certeza sobre isso? A gente mal se conheceu e isso seria ainda mais estranho. Irmão mais velho, sabe? Irmãos que param de se chamar de irmãos entre si é porque... Rita olhava em volta vermelha e preocupada, como se imaginasse que alguém poderia estar vigiando a conversa e nem conseguiu terminar de falar, de tamanha vergonha. Por que o quê? Perguntou Rael, olhando despreocupado para a vergonhosa Rita, que ao ver seu olhar travado nela, não sabia onde exatamente enfiar a cara. Ela achou ele tão maduro e tão firme em sua decisão que nem sequer pensava em dar chance dela dizer não. Tudo bem, se é assim que o irmão mais velho quer, eu concordo, disse ela e depois respirou fundo, porque seu coração quase saiu pela boca. Rael ficou confuso, observando ela sem entender por que ela estava tendo tanta dificuldade naquele assunto. Será que era porque, apesar dos dois estarem andando juntos, ele ainda não tinha pego a mão dela? Assim como Violeta fazia com ele? Seria esse o problema? Violeta havia dito para tratar bem a família de Adam para não levantar suspeitas e, nesse momento, Rita estava muito estranha. Então, ele não pôde deixar de estender a mão esquerda e agarrar rapidamente e fortemente a mão dela. Foi só então que ele percebeu, ao agarrar a pequena mão dela, ela estava tremendo tanto que ele até imaginou que ela estaria doente. Além disso, ela tinha ficado ainda mais vermelha e o aperto de mão vinha somente pela vontade dele. Quando andava assim com a Violeta, o aperto era feito de ambos, então por que Rita não apertava de volta? Além disso, ela de repente tinha ficado bem rígida e não tirava os olhos de sua linha reta de visão.
Algum problema? Perguntou Rael, segurando firmemente a mão dela enquanto a olhava. Rita estava tão nervosa que poderia soltar a mão de Rael e correr o mais longe dele possível se suas pernas não tivessem em modo automático. Seu coração batia tanto que ela não duvidava que alguém passando não poderia ouvir. Ela nem sequer ousava pensar em olhar para algum lugar. Estava completamente morta de vergonha. Rael era definitivamente um rapaz decidido, e ele deixou isso bem claro em poucas palavras e em poucas ações. O peito dela não parava de descer e subir rapidamente, e não importava quanto passos dessem, ela não conseguia parar de ficar nervosa. Espere um pouco. Rael praticamente a segurou pelos braços e a encostou na parede. Ambos ficaram frente a frente e Rael manteve os braços segurando os dela. Encarando Rael, que aproximava o rosto do dela com um olhar curioso, ela ficou ainda mais desesperada, porque ela não conseguia pensar numa razão diferente de Rael fazer aquilo se não fosse a intenção de beijá-la. Além do mais, ele iria fazer isso assim em público, adicionando o fato que ele ainda estava a segurando. Em toda a sua vida, Rita nunca tinha ficado tão nervosa como naquela situação, e pior, quando ela olhava para Rael de volta, ela percebia que sua face era tão naturalmente calma que não tinha nem mesmo qualquer traço de vergonha ou dúvida sobre aquilo. Não importa o que, por favor, aqui não. Rita disse baixinho, vendo o rosto de Rael se aproximar e não aguentando mais fechou seus olhos, mas não virou o rosto, porém seus lábios ficaram se apertando fortemente. A mão esquerda de Rael se moveu e apalpou por cima de seus peitos, para ser mais exato, entre o meio deles. Ela pôde sentir a palma apertando entre sua blusa e assim abriu os olhos, o encarando bem de perto. Os dois estavam tão perto que um movimento em falso e já rolaria um beijo. Rita já estava envergonhada demais para ficar qualquer nível acima, porém, tocar nela naquela região no meio da rua era mais do que extremamente exagerado. Estranho, você com certeza está nervosa. Seu coração bate muito forte e seu sangue está circulando ligeiramente rápido, porém, eu não vejo qualquer problema de saúde em você. Nem mesmo seus olhos aparentam qualquer sinal. Se você sente alguma coisa, por favor, me diga. Não entendo tudo de medicina, mas se for algo que eu conheça, eu posso tentar ajudar, explicou Rael, retirando a mão de cima dos peitos dela. Hã? Rita não pôde deixar de se perguntar, e então seus pensamentos foram se reunindo, até que ela começou a entender mais ou menos o que estava se passando. Rael achou que ela estava doente, por isso tomou essas últimas ações? Além disso, ela não duvidava dele, não depois de olhar suas veias espirituais com um simples toque. Então, quase tudo até agora era devido a uma preocupação dele por ela? Rita ficou muito séria e se soltou de Rael dando um passo para o lado, ficando de costas para ele. Ela ainda estava nervosa, porém, depois de entender a situação, ficou um pouco mais calma e não reclamou dele ter encostado a mão naquele local sagrado dela. Estou bem, não se preocupe, já podemos continuar. Rita respondeu isso depois de respirar fundo e reunir bem as palavras para não gaguejar. Seu pai sempre dizia que gaguejar era sinal de fraqueza ou indecisão. Que bom, eu estava preocupado em não poder reconhecer algum problema de saúde que você estivesse tendo, disse Rael, voltando para o lado dela. Rita já tinha voltado a caminhar e mais uma vez teve sua mão direita segurada por Rael. Dessa vez, a surpresa foi um pouco menor. Depois de caminharem por mais uns 3 minutos onde Rita já estava até mais acostumada com aquela situação, ela parou de repente olhando a uma barraca e se animou. Eu não acredito! Depois de meses eu finalmente estou encontrando uma delas! Rita praticamente saltou do lado de Rael e correu soltando a mão dele, para a barraca à frente com pressa. Ela não tirava os olhos de uma linda tiara azul com algumas pequenas pedras de cristais brancas incrustadas. O sol fazia a tiara brilhar de tão bonita que era. Rael apenas a acompanhou com calma, chegando um pouco depois. Qual é o preço da tiara? Rita apressou-se para o velho comerciante, que imediatamente abriu um animado sorriso. Tiara de marfim cristalizada. Esta é a última e o próximo carregamento delas só chegará no ano seguinte. Acredito que 20 moedas de ouro é um bom preço para ela, disse o comerciante calmamente. Rael não se meteu. Ele não entendia dos preços, embora entendia como ela era feita e todas essas questões. Ele apenas ficou do lado vendo Rita fazer negócio. Em qualquer outro dia iríamos discutir isso, mas hoje estou muito feliz por finalmente encontrar uma, então pago as 20 moedas. Rita fez o bracelete prateado em seu braço esquerdo brilhar enquanto estendia a mão direita. Logo, as 20 moedas de ouro apareceram diante dela e ela estendeu para o comerciante. Quando o comerciante já estava para receber o dinheiro, uma mão maior chegou e tomou a tiara de cima da mesa.
Pagarei as 20 moedas de ouro, então isso agora é meu, disse com uma voz arrogante. Todas as atenções se voltaram a ele. Era um jovem elegante que usava boas roupas. Ele também estava acompanhado por 2 escravos jovens, apenas um pouco mais velhos que ele, ambos com as correntes tatuadas no pescoço. Ó, jovem mestre, será um prazer negociar com você. O comerciante não tinha escolha e depois de reconhecer o sujeito, a não ser tratá-lo bem. Rita percebeu que ele era Thomas, da família Azura, e imediatamente desistiu, recuando a mão com as moedas enquanto fechava a mão. Tudo o que ela iria fazer era recuar e fingir que aquilo não aconteceu. Qualquer um com um mínimo de juízo faria isso. Nessa cidade, a família Azura era a mais respeitada e aquela com o maior número de especialistas. Uma mera filha de comerciante estava longe de sonhar em retrucar qualquer ação ali. Você por acaso perdeu a visão? Perguntou Rael de mãos no bolso, entrando no local em que Rita acabava de sair, apenas para encarar de perto Thomas. Não só Rita ficou surpresa, como também o comerciante, Thomas e os 2 escravos. Quem nessa cidade ousaria se meter com a família Azura? Somente um louco. Thomas ainda tinha sido muito educado, fingindo que nem sequer viu a garota. Ainda por cima, estava o chamando de você, nem sequer o chamava de jovem mestre. Você falou comigo? Perguntou Thomas com rispidez encarando Rael. Ele não queria acreditar que aquilo estava mesmo acontecendo. Ninguém acreditaria. Além de cego, é surdo. Você não viu que minha irmã já estava fechando o negócio com ele? Perguntou Rael sem um pingo de medo. Sua voz saía tão firme que era difícil acreditar. Isso até mesmo assustou Thomas, que por um momento chegou a pensar que estaria se metendo com alguém do clã Torres. Se esse fosse o caso, ele é quem deveria recuar e imediatamente pedir desculpas. Porém, dificilmente algum membro do clã Torres apareceria nessa cidade, e também ele estava com roupas normais e sem nenhum sinal do símbolo do clã Torres. Thomas então se acalmou e analisou o cultivo de Rael. Tudo que ele sentiu foi o espiritual formação da alma nível 5. Ele teve um choque inicial, mas em seguida se acalmou. Então ele riu por dentro em silêncio. Ele também reconheceu Rita um pouco depois e se lembrou que ela era uma simples filha de um comerciante. Rita fazia parte da mesma escola de cultivo que ele. Por favor, perdoe meu irmão mais velho. Ele é novo na cidade e por isso ainda não conhece seu clã ou outras coisas de importância, disse Rita sem jeito, olhando Thomas e tentando puxar o braço direito de Rael, que nem sequer se movia. Ele não tirava os olhos de Thomas. Thomas apenas ignorou Rita irritado e acrescentou. Por acaso você não sabe que eu sou um mestre da família Azura? Faz ideia de com quem está se metendo? Perguntou Thomas. E isso te dá o direito de se intrometer em um negócio nosso? Não seria falta de educação? Se você é de uma família forte e respeitável, não deveria estar dando exemplo? Perguntou Rael, continuando firme. O rosto de Thomas começou a ficar vermelho como tomate. Várias pessoas que passavam tiveram que parar porque não acreditavam que alguém ali ousava falar algo da família Azura. Rita puxava Rael de todas as formas, mas ela era como uma garotinha tentando mover uma montanha. Por favor, se acalmem, é apenas uma tiara de marfim, disse o comerciante em desespero. Se uma batalha começasse ali, sua barraca e seus artigos poderiam até serem destruídos. Se você reconheceu seu erro, já mostra que é uma pessoa decente, ao contrário de tudo que imaginei, disse Rael, movendo a mão esquerda como um raio e retirou a tiara das mãos de Thomas. Virou-se e depositou as 20 moedas de ouro em cima da mesa do comerciante, e como se estivesse tudo certo, saiu caminhando levando Rita do lado. A primeira reação de Thomas foi abrir a boca e olhar as próprias mãos vazias várias vezes. Em seguida, ele notou que todos estavam olhando e cochichando silenciosamente, o que o incomodou mais ainda. Rael também tinha deixado as coisas explícitas para que todos ouvissem. Se Thomas agisse com agressividade, então ele estaria sendo um babaca, mas se ele não agisse, ele estaria sendo humilhado. Isso deixou Thomas ainda mais irritado. Vocês dois, ensinem uma boa lição para ele e me tragam de volta a tiara. Thomas praticamente rugiu enquanto gritava, apontando o dedo para as costas de Rael, que já seguia a uns 12 metros dele. As pessoas imediatamente ficaram caladas. Os 2 escravos de Thomas já tinham o cultivo espiritual da alma profunda, enquanto Rael transparecia ter apenas o cultivo espiritual formação da alma. Obviamente, todos já sabiam qual iria ser o resultado: um massacre. Rael se virou com rapidez e empurrou Rita para trás quando os 2 vieram. Os escravos tinham que obedecer às ordens mesmo que esse não fosse seus desejos verdadeiros. Com as suas vontades escravizadas, tudo o que eles podiam fazer era baixar a cabeça e obedecer qualquer tipo de ordem da família Azura.
Por isso, eles não podiam pegar leve, iriam ter que machucar Rael, mesmo adorando o que ele fez antes. Suas expressões tristes enquanto se dirigiam a Rael para atacá-lo já era quase um pedido de desculpas para o que vinha acontecer em seguida. As correntes no pescoço eram chamadas de corrente da alma. Uma vez que uma ordem era recebida, elas brilhavam e ninguém podia lutar contra essa ordem a não ser cumpri-la, mesmo que fosse para eles mesmos se matarem. Além disso, ela impedia que os escravos se rebelassem contra seus mestres. Uma vez que tentassem o fazer, perderiam todo o poder e seriam dominados por uma dor excruciante de tirar a alma do corpo. Todos podiam ver os 2 escravos com as lâminas de aura nas mãos, prontos para perfurar violentamente o corpo de Rael. Até mesmo seus corpos estavam cobertos por uma forte aura vermelha. Rita levou as mãos para a boca no momento que entendeu o que estava prestes a acontecer. Ela praticamente ficou paralisada de medo e preocupação. Foi tão de repente que quase ninguém nem percebeu. Rael saltou à frente, fazendo uma rajada de vento soprar em volta e ficou entre os 2 já com as palmas abertas e encostadas no peito de ambos, um de cada lado. Essa ação foi tão rápida que parecia que o corpo de Rael ainda estava lá atrás. Foi completamente surpreendente. Eu é que peço desculpas a vocês, disse Rael baixinho, apenas o suficiente para os 2 ouvirem, e os empurrou para frente e para baixo. O chão se partiu dos 2 lados quando as costas de ambos foram imprensadas. Os 2 até mesmo cuspiram sangue de tão sério que pareceu o ataque, e imediatamente as lâminas de aura sumiram de suas mãos, e a aura de seus corpos sumiram. Os 2 perderam completamente as forças. As pessoas em volta ficaram boquiabertas enquanto achavam que estavam sonhando. Thomas estava lá de olhos arregalados, sem entender como alguém do cultivo espiritual Formação da Alma tinha derrotado 2 cultivadores do espiritual da Alma Profunda, e ainda por cima com apenas um só ataque, isso sem mencionar o fato que ele não pareceu nem usar qualquer tipo de habilidade, energia ou técnica. Ele partiu de mãos vazias? Isso seria mesmo possível? Então você ainda tem assuntos comigo? Perguntou Rael se aproximando de Thomas em passos normais depois de derrubar os 2. A dura realidade bateu nos olhos de Thomas como um tapa. Ele não estava mesmo sonhando. As pessoas em volta só poderiam assistir e ficarem se perguntando de onde tinha vindo Rael, um jovem tão lindo e tão forte. Além disso, seus cabelos levemente vermelhos o deixava ainda mais diferenciado. Enquanto lá do outro lado estava Rita de boca aberta, confusa e mãos agora abaixadas. Assim como a maioria das pessoas, ninguém imaginava esse tipo de resultado. Se afaste, ou você pagará por ter mexido comigo. Minha família Azura acabará com você em um piscar de olhos, gritou Thomas, andando para trás. Mas foi você quem começou tudo isso. Por que está recuando agora? Há pouco mandou seus escravos me atacarem, então por que não encara as consequências de seus atos como um homem de verdade? Rael perguntou com uma voz fria e parou de frente a Thomas. Thomas estava tão assustado que caiu de bunda no chão enquanto encarava Rael. Rael apenas ficou o olhando de cima com desdém. Aquela cena surpreendeu e chocou todos. Um membro da família Azura estava mesmo no chão, sendo humilhado por um estranho, e ainda alguém com cultivo tão baixo, embora isso não era o que parecia. Da próxima vez que você se meter comigo, esteja preparado, porque eu não pegarei leve como hoje. Rael não fez nada que as pessoas pudessem perceber, mas deixou escapar sua aura assassina com traços de escuridão invisíveis para as pessoas em volta. E então o pavor explodiu no corpo e na alma de Thomas. Ele sentiu que estava diante de um deus maligno, na verdade, diante do próprio deus do inferno, e ficou completamente paralisado. O pavor foi tão intenso que seus ossos pareciam se bater por dentro, e ele acabou até mesmo se mijando. Quando Rael se virou dando as costas, as pessoas não podiam fazer outra coisa a não ser rirem da situação. Thomas ficou tão vermelho de vergonha que abaixou a cabeça, se levantou e saiu correndo sem sequer sonhar em olhar para trás. Não precisam se preocupar, eu não afetei diretamente a cultivação de vocês, apenas lancei um pouco do meu poder e deixei os órgãos de vocês momentaneamente confusos. Em alguns minutos estarão bem, Rael disse, parando no meio dos 2. Os 2 ficaram surpresos ouvindo as explicações e apenas suspiraram de alívio enquanto cobriam os rostos com os braços. Ainda estavam deitados, eles sabiam que Rael era muito mais forte depois daquilo e não imaginavam por que ele havia sido tão gentil com eles. Afinal, eles eram meros escravos, não tinham mais nomes, eram apenas sombras do que um dia foram. Rael precisou ser sério contra eles, caso contrário, eles teriam o atacado novamente até caírem e apenas iam se machucar mais. Depois, ele se voltou para Rita, que estava esperando mais à frente, ainda em estado de transe. Então, vamos voltar para casa? Perguntou Rael calmo, chegando ao lado de Rita.
Ela estava tão intrigada como todas as outras pessoas. Você está mesmo apenas no 5º nível espiritual formação da alma? Perguntou Rita surpresa. Foi a primeira pergunta que ela conseguiu reformular depois de ver tudo o que aconteceu. Sim, respondeu Rael normalmente seguindo o caminho. As pessoas atrás não paravam de cochichar e se perguntarem dele. A maioria já conhecia Rita, mas não tinham ideia de quem seria Rael ou o que ele seria dela. Você mexeu com a família Azura, isso não foi bom, disse Rita preocupada, seguindo Rael, que agora caminhava liderando em frente. Não se preocupe, se alguma coisa acontecer, eu resolvo, garantiu Rael, despreocupado, olhando Rita de lado com um sorriso natural. Isso deixou Rita se sentindo um pouco estranha. Ela nunca tinha tido aquele sentimento de proteção vindo de alguém. Isso fez o coração dela ficar ainda mais quente. Por que você fez tudo isso? Eu não entendo, reclamou Rita, mesmo se sentindo bem. Afinal, o clã Azura não deixaria aquilo passar tão facilmente. Por você, é claro. Você é minha irmãzinha, então é meu trabalho proteger você e cuidar dos seus interesses, disse Rael, olhando para ela e depois voltou a olhar para frente. Rita criou coragem e agarrou a mão esquerda de Rael, o surpreendendo. Ele olhou normalmente de lado para ela e ela rapidamente mudou a direção de seu olhar para algum lado. É claro que muitas pessoas viram aquilo, e entre elas uma bela jovem morena de longos cabelos escuros. Ela era um pouco mais velha que Rita e um pouco mais alta. Ela tinha acompanhado toda a ação desde que começou, mantendo distância, e ficou fascinada com Rael, não só pelo seu charme misterioso, como também sua força. Mas ao ver aquela cena, se enfureceu completamente. Ela mordeu os lábios com tanta força que chegou a sair um pouco de sangue. Depois, ela se virou e saiu enfurecida enquanto as pessoas corriam saindo da frente dela. Todos puderam ver o símbolo escuro de torres gêmeas em seu vestido vermelho e reconheceram o clã que ela fazia parte, Clã Torres. 3 escravos a seguiam cautelosamente de trás, mantendo distância como sempre eram ordenados, até que ela fez sinal para eles se aproximarem enquanto ela aguardava. Descubram tudo o que puder sobre esse jovem e não importa o que, eu preciso de todas as informações, não deixem passar nada, disse ela de costas para os escravos enquanto mantinha os braços cruzados nos peitos de porte médio. As pessoas que viam ela ficavam fascinadas com sua beleza, e quando reconheciam o clã que ela fazia parte, baixavam suas cabeças e seguiam seus caminhos o mais rápido possível. Ninguém jamais ousaria mexer com uma mestra do clã Torres. Fim do capítulo.